Esse vídeo eu pretendo esclarecer sobre uma dúvida ou uma colocação de um dos queridos aí fazendo comentário sobre o assunto de Cristo venceu a carne e as suas concupiscências, ok? E esse querido irmão aí disse a dificuldade que ele tem, muitas vezes ele entende que com Cristo ele pode ser vitorioso, mas também ele pensa, fez a colocação de que muitas vezes a sua mente, a sua própria vontade, ele diz, resumindo, muitas vezes eu estou lutando contra mim mesmo. Me parece que eu estou lutando contra mim mesmo. Sobre o que está na minha mente, minha vontade, eu comigo mesmo. E ele fez uma seguinte colocação, também tem uma colocação dizendo que os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Perfeitamente. Concordo. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Nós lutamos contra nós mesmos sempre. Nós precisamos partir do seguinte princípio. Primeiro, em Cristo. Não em mim. E depois vou lá pedir ajuda de Cristo, que Ele me auxilie, que Ele faça por mim. Não, quero primeiro Cristo. A quem eu vou dar glória? Para quem? Para quem eu quero dar uma resposta favorável? Eu estou ocupado ou pré-ocupado em satisfazer a vontade de quem? Da glória de quem? Do bem-estar de quem? Dele. Eu, constrangido pelo amor dele, pela dedicação dele, pela entrega dele, do Senhor Jesus Cristo, eu quero responder favoravelmente a ele. E para isto, eu vou ter uma batalha constante no meu viver. Porque a minha carne não quer fazer a vontade de Deus. Porque as minhas concupiscências, elas são opostas ao agir, à vida do Espírito Santo. Santidade não está no cardápio da nossa carne. A nossa carne quer comer carne. Não adianta dar alpiste a um corvo, porque ele não quer alpiste, ele quer carne. A carne se alimenta da carne. A carne se alimenta da concupiscência dela, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Orgulho, soberba, glória, importância, status, reconhecimento. A nossa carne quer isto. Por isto que Gálatas 5,16, andai no Espírito Santo e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eu tenho falado nos vídeos aí esta verdade. Há uma guerra interior, dia a dia. Mas nós precisamos começar assim. Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Tudo que era meu, tudo que era pecaminoso, tudo que é fracasso, tudo que é derrota, estou falando no nível espiritual. Porque no nosso nível material, muitas vezes, Deus usa o nosso fracasso, nossa incapacidade, para que Ele possa se manifestar em nós e mostrar quem Ele é. Ele é o poder, não eu tenho o poder. Eu sou poderoso, tudo posso. Mas naquele que me fortalece, não é isso Filipenses 4,13?
Eu posso, então, mas muitas pessoas, e nós também podemos cair nesse engano, agora tudo posso, porque eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, sou uma pessoa que procura obedecer, sou uma pessoa que congrego, vou na igreja, eu sou ministro de louvor, sou pastor, sou líder, sou presbítero, diácono, eu sou evangelista, eu sou alguém importante, por isso que eu posso. Não! Na medida que Deus estiver nos enfraquecendo, aí Ele terá a chance de nos fortalecer. Mas Ele precisa nos enfraquecer. Eu não posso, mas Ele pode. E quando o poder dEle é aperfeiçoado em nossa fraqueza, aí nós vamos poder, pelo poder dEle. Nós vamos conseguir, pelo poder dEle. Isso é dependência. Isso é evangelho. Eu não mereço, não merecia e nunca vou merecer. Agora, vamos dar uma olhadinha nos textos que são muito preciosos aqui. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. No 22, ele começa a dizer sobre a obra de Cristo e sobre o Senhor Jesus Cristo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas vezes, muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Se eu crer que eu também fui morto na cruz com Cristo e fui ressuscitado juntamente com Cristo, o mesmo Deus Pai que crucificou o Senhor também o ressuscitou. E lá nós estávamos pela fé, crendo que lá nós ganhamos uma nova vida, a vida do vencedor, para que possamos ter uma vida de mais do que vitorioso, mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Muito bem. Depois que eu criei, aí a proposta do Senhor Jesus Cristo, ele não vai fazer essa proposta para uma pessoa que não nasceu de novo, não vai fazer essa proposta para um ímpio, não vai fazer esta proposta para uma pessoa que não foi salva do pecado, da condenação eterna, não tenha sido transformado, feito filho de Deus, pelos feitos da cruz, do crucificado. Não, o Senhor não ia falar essas coisas, porque a pessoa não teria nem entendimento, nem porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo. Então, versículo 23, dizia a todos, se, condicional, se alguém quer vir após mim, tem outra tradução, diz, se alguém quer acompanhar-me, a si mesmo se negue. Renúncia. Mas o homem carnal ele não tem poder para se renunciar. Ele pode renunciar a outras coisas que não são tão agradáveis a ele. Mas ele se renunciar aquilo que ele ama, aquilo que ele gosta, aquilo que é da vontade dele, mas não é aquilo que Deus gosta, não é aquilo que Deus ama, aquilo que não é da vontade de Deus, não é do plano de Deus. A pessoa se negar, só a pessoa que tem a vida daquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, que submeteu a vontade, o plano do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, habitando no interior desta pessoa que foi nascida do Espírito, nascida de novo. Eu não estou falando que é presbítero, diácono, pastor, o bispo. Estou falando de uma pessoa que nasceu de novo. Pode ter todos esses cargos? Pode. Mas não necessariamente esses cargos habilitam essa pessoa
como filho de Deus, como uma pessoa salva indo para o céu. Não habilita. E muitas vezes esses cargos que têm atrapalhado muita gente de receber a Cristo, ser conduzido ao arrependimento e ter uma nova vida. Porque ele baseia não na suficiência de Cristo, mas na suficiência dos seus cargos, do seu ibope, do seu pódio, do seu título. Então, isso é uma grande barreira. Foi na minha vida por tantos anos, graças ao Senhor, que se revelou a mim, dizendo: eu te atraí, eu te crucifiquei, seu velho homem foi crucificado, sua velha vida foi crucificada, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí, ele diz, vamos voltar lá, no versículo 23, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, ou acompanhar-me, a si mesmo se negue, renuncie, diariamente, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua morte. Tome aquilo que o Senhor Jesus já levou à morte lá na cruz. Traga esta morte para a sua vida. A vontade que não é da vontade de Deus conduz à morte. O prazer que você tem não é o prazer em Cristo. Leve à morte, porque Jesus já morreu, já matou isto. Já matou isto. Por isto que é viver pela fé. É viver pela fé. E é somente pelo Evangelho, em Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que se unir, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, pela sua união com aquele que venceu, um derrotado, fracassado, como eu e como você, em muitos pontos, se nós resolvermos, constrangido pelo amor que ele dispensou em favor de um desgraçado como eu, que chegou a mim, fiquei constrangido e envergonhado, e disse, como ele pode fazer isto num desgraçado como eu, se eu me unir a ele? O justo vive pela sua união com aquele que o amou e o atraiu e crucificou e o ressuscitou. Maravilhoso Evangelho. Maravilhoso Evangelho. Vamos aqui em Romanos 7. Neste caso, versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, não mais o pecado como natureza, mas pecados que ainda é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E outros pecados que estão na nossa natureza terrena, não mais natureza pecaminosa. É o velho homem que foi, Romanos 6,6, foi crucificado com Cristo. E continua morto, porque quem matou foi o próprio Deus, que matou a nossa natureza, o velho homem, no corpo do seu filho, lá na cruz do Calvário. Porque foi o Pai que nos incluiu lá, nos batizou em Cristo. E ele é Jesus Cristo, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Nós batemos sempre na mesma tecla, até que você nasça de novo, até que sejamos edificados, que sejamos transformados de glória em glória.
sermos filhos parecidos com o filho dele. Aleluia! O propósito do coração do Pai. E ainda ele diz, porque eu sei, apóstolo Paulo, o que você sabe? Eu sei, pelo Espírito Santo, eu sei, o que você sabe? Que em mim, isto é, na minha carne, não na minha natureza pecaminosa, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Quantos de nós estamos vivendo isso, essa luta, batalha? Por isso que depois, Romanos 6, ele fala as armaduras de... Efésios 6, as armaduras de Deus, armaduras para um cristão. Deus nos equipa para continuarmos sendo vencedores. Não cristão regenerado, filho de Deus, um derrotado, fracassado. Não, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de posição social, estou falando de espiritual. É espiritual a nossa linguagem. E aí ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, e se faço. Quantas vezes, isoladamente, nós vivemos isto? Não pode ser uma constância, porque Cristo é a nossa vida. E Cristo para o nosso viver. Mas passamos essa experiência de Romanos 7 perfeitamente. É a luta do Espírito contra a carne. E eles Espírito Santo contra a carne são opostos. E eles lutam, se gradeiam. Vamos lá. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. São os pecados que habitam na gente. Quanta gente fala, mas eu quero fazer o bem, eu quero ser vida de santidade, mas eu adultero. Mas não sou eu, é o pecado que está em mim. Isso daí é malandragem. Isso daí é jogo sujo. Isso daí é para quem nunca nasceu de novo. Porque aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar imaculado diante da sua glória. Judas 24. Ele, o Senhor Jesus, é poderoso. O Senhor Jesus é poderoso. Mas eventualmente pode acontecer? Pode. Na vida de um salvo? Sim. Porque o salvo é aquele que mais luta contra a carne. O não salvo, ele obedece à carne e vive, entre aspas, em paz com a sua carne. Mas a vida espiritual, aquele que é espiritual, que foi nascido do Espírito, nasceu de novo, é a batalha constante e é dia a dia. Por isso que dia a dia morrer. Tomar a cruz, morte. Dia a dia. Mas se eu faço o que não quero, isso já não sou eu. Nós já comentamos sobre esse versículo. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Versículo 25, para resumir aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, a lei do pecado. Essa é uma realidade? É. Pode acontecer comigo e com você? Perfeitamente. Mas quem vive pela fé, ele vai lá em Romanos 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado, olha o versículo aqui, mas segundo a carne da lei do pecado. Ok? Segundo a carne, a lei do pecado. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Eu tenho tudo para viver uma vida vitoriosa, uma vida santa. Dizer não para aquilo que Deus não quer. É um poder
O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Em Atos 1:8. O poder de Deus, vida de Cristo em mim e você. É possível? É. Nós lutamos? Perfeitamente. Só quem tem essa luta da carne contra o Espírito é a nova criatura. Mas é a velha criatura que sente que ele errou. Ele tem uma luta da carne contra a sua consciência. Porque ensinaram, olha, se você praticar isto, se você fizer aquilo, tem consequências assim, você vai perder isto, perder aquilo, a sua consciência. Não a carne contra o Espírito Santo. Porque uma pessoa nova criatura, ela diz assim, depois que peca, ela diz assim, eu feri a santidade do meu Deus. Ela não diz assim, eu ofendi e agora vou perder amizade, vou perder relacionamento, posso até perder meu emprego porque eu menti. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, a sua justiça. Eu pequei contra o Senhor. Eu estou ofendendo. O Senhor disse que eu sou templo do Espírito Santo e olha, eu estou usando o meu corpo para pecados. Senhor, estou arrependido, quebrantado. Fortalece-me para que eu me negue a mim mesmo e eu te siga pelo teu poder, pela tua autoridade, pelo teu governo. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu estou vivendo nesse corpo vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amém.